Já de volta com o nosso vídeo de saúde, hoje falando sobre o nosso coraçãozinho. Tum, 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 bateu. É isso mesmo, que a gente quer que bata bem, e bata muito, né? E bata por longos anos, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa se cuidar. É muito fácil eu falar para você, eu também preciso me cuidar. Meu pai faleceu do coração, o doutor sabe, né? Eu já tive arritmia, etc. E tudo é uma soma de fatores, uma soma de fatores. Não bebo, não fumo, mas uma soma de fatores. Ou seja, ninguém está imune a essa situação. Então a gente precisa pelo menos entender. Aí eu comecei a mudar a dieta, exercício, e graças a Deus assim a coisa está encaminhando, graças a Deus. Estou falando isso a minha mãe assistindo, olha só. Doutor Ney Carter que está aqui. Nós temos o site, encontramos aí, né? Mostra o site na tela. Se temos um site que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor, é isso? Exatamente. O que é aquilo lá? O cardiômetro? O cardiômetro, ali você tem, né, a quantidade de mortes. Eu não sei, não estou vendo direito daqui, mas deve ser do dia, tá, que é onde dali que você tem essa conta de 40 segundos. Doutor, é do ano? Isso, do ano. Esse ano aí, 2017? Tá. Então, é daí que você tem essa conta de 40 segundos. Quando eu falei que estava mais, olha, em 2017, 383 mil, né? 383.961. Isso vai a segundo por segundo. Parece um reloginho de luz que a gente tem em casa. Não vai parar, porque exatamente, isso são mortes. Aquele ponteirinho, aquele último lá, são mortes acontecendo. A cada atestado de óbito que é registrado, a sociedade automaticamente atualiza. Olha lá do dia lá. Olha só. Então você tem como você saber. Então isso é o cardiômetro, busca lá nos... A página da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, é aberta ao público também. Você pode ver lá, isso está acontecendo no dia, né? Então são estatísticas, cada morte que é registrada, o óbito confirmado, entra para a estatística e a coisa vai acontecendo, viu? Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui, muita gente está com dúvidas sobre a arritmia cardíaca, muita gente está questão do vinho no coração, muita gente está perguntando aqui se um hemograma, um exame de sangue, detecta algum problema cardíaco, doutor? É uma boa pergunta essa. Vamos tentar trazer alguma informação, se é possível. Veja, o hemograma em si, ele tem a parte vermelha e a parte branca do sangue, e as plaquetas. Por exemplo, se você tem um hemograma que a série vermelha não mostra anemia, a série branca das nossas defesas estão com os nossos leucócitos e as outras células normais, mas você tem uma plaqueta muito alta, em média de 150 mil a 400 mil por ml, por milímetro cúbico, você tem 800 mil plaquetas, 700 mil plaquetas, você tem uma chance de oclusão da artéria muito mais rápida. Então, um hemograma pode. Por outro lado, um hemograma que você tem uma anemia, a hemoglobina e o hematócrito, e o volume de sangue, as hemácias, estão muito baixas, você passa a ter uma chance muito grande de desenvolver insuficiência do coração, porque necessita da hemoglobina para carrear o oxigênio. Se você não tem hemoglobina, você carrega pouco oxigênio, a célula do músculo começa a não se oxigenar. De quanto em quanto tempo seria o ideal passarmos num cardiologista? Aí depende da idade e do antecedente. Se você é abaixo de 40 anos, eu diria para você que depois que você passar num clínico, você pode visitar um cardiologista uma vez por ano, a cada 2 anos. Isso se não tiver histórico, né? Não tiver nenhum histórico. Se você for hipertenso, diabético, histórico de AVC, derrame, seja ele isquêmico ou hemorrágico, se você tiver principalmente um histórico familiar, você deve fazer uma avaliação anual. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, o senhor conhece aí o doutor Paulo Gaia, nosso cardiologista lá em São José, ele que cuida do coração do Frei, né? O doutor Paulo Gaia, um grande abraço aí, está acompanhando o programa, um grande abraço, doutor. Também o outro cardiologista, nosso amigo também, que já esteve no programa há um tempo atrás, é o doutor Roberto Salvaro, lá de Santa Catarina também, são cardiologistas amigos que a gente vai agregando aí nesse combate de conscientização, doutor, né? Bem, o nosso colega de Santa Catarina eu não conheço, mas Paulo Gaia é um grande amigo meu. Paulo, um grande abraço, tudo vai dar certo. Graças a Deus, viu? Que maravilha. Ô, doutor, aqui tem perguntas chegando de todo lado. Primeiro quero agradecer a Celina Antonelli, de Capivari, São Paulo, acaba de ligar para a gente, ela reativou o seu cadastro, nosso muito obrigado. Vamos bater palmas também, a nossa amiga dona Celina aí, mais uma colaboradora aí nesse projeto evangelizador aí.
Doutor, tem uma pergunta aqui que chegou. Eu gostaria de saber, tenho arritmia sinusal e gostaria de saber mais informações. Qual o medicamento recomendado, né? É grave, pergunta a nossa amiga Rosa Eupídia, né, Nogueira, de Guaratinguetá, São Paulo, doutor. Rosa. Oi, Rosa. Veja, a arritmia sinusal, ela não é uma patologia que te leva a um problema tão sério desse nível, dessa preocupação. A arritmia sinusal é uma arritmia benigna. E, a não ser que você esteja desenvolvendo uma taquicardia sinusal constante, que te leve a ter tonturas ou outro quadro. Tem situações, doutor, que você tem que usar, além da dieta, do exercício, um medicamento, você tem que usar, é recomendado um medicamento para esse controle do ritmo cardíaco ou situações... tem Sim. casos que sim, doutor? Sim. A arritmia, quando ela não é controlada, que você não consegue fazer ela ser reduzida pelos métodos básicos de mudança do estilo de vida, você é obrigado a lançar mão de medicamentos. E hoje, pela orientação da Sociedade Europeia de Cardiologia dos últimos 15 dias, o seu guidelines, a sua linha de orientação, se pressupõe a indicação das ablações, aquele método que você faz a cauterização dos focos ectópicos, como muitas vezes como indicação precípua, fundamental, primeira indicação. Doutor, então hoje vai mudar e muito no mundo as orientações em cima das arritmias. E outra coisa é a utilização de determinados antiarrítmicos, que antes eram uns e outros já mudaram. No último Congresso Europeu de Cardiologia em Paris. E aí, aquele tão temido, aquela palavrinha tão temida, doutor, infarto. Bem, nós começamos de novo a nossa conversa falando sobre tudo aquilo quando a gente vai ao supermercado adquirindo a quantidade de carboidrato, gordura, tabaco e bebida. A consequência final, meu amigo, do infarto é simplesmente a junção de tudo isso. O infarto, ele para acontecer de um modo que uma artéria, então vamos de novo voltar aqui a uma artéria, se você puder focar aqui, a uma artéria de 2 a 4 milímetros, essa artéria se estreitou sem nenhuma explicação. Ela fez um espasmo. E esse espasmo, ela se fechou. Ela não passa o sangue. E fica minutos e minutos e leva à alteração do fluxo e à morte do músculo. A artéria liga no músculo. O músculo não circula. Não circulou, necrosou. Muito bem. Para isso acontecer de modo assim, é muito raro, meu amigo, o espasmo. Ele acontece, mas não é a coisa mais fundamental que acontece. O que mais acontece é um espasmo em cima de uma placa de gordura que você já tinha. E essa placa dificulta mais ainda o fluxo interno. Então, muito bem, se você quer reduzir o infarto, você tem que reduzir automaticamente, mudar. A direção que está para cá, que é o seu entendimento de felicidade, é apenas comer gordura e beber e fumar? Isso para você é felicidade? É você ter o dinheiro para você adquirir. Agora eu quero dizer para você, quanto mais rico é o homem no mundo, menos ele come. Exatamente. Menos ele caminha para a alimentação animal. Isso é estatística. Menos ele consome os alcoólicos. Sabe por quê? Porque ele passa a dar valor ao bem mais importante. Como diz a minha esposa, o tempo. Eu quero viver e para isso eu tenho que ter tempo. Olha só, gente, isso... Então, quando eu penso na vida, eu sempre digo isso. Eu tenho que sobreviver. Para isso eu preciso me modificar. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Se está errado, eu tenho que mudar. Porque senão eu não vou. E as minhas artérias vão responder do mesmo jeito. O que está entupido tem que tratar, não tem saída. O que não está, eu tenho que evitar que faça um entupimento maior. A oclusão, a obstrução, ela está lá, eu tenho que tratar. Então, como tratar o infarto é clássico, todo mundo já sabe. Eu tenho que desobstruir a artéria. Se eu não tiver o método da angioplastia com colocação de estente, eu tenho que trombolizar aquele trombo. O infarto nada mais é do que um trombo, um coágulo em cima de uma placa de gordura, que eu já expliquei como adquirir. Então, ocluiu a artéria, eu tenho que desobstruir, tenho que colocar uma substância lítica para desobstruir o coágulo. Ou ela vai ser mecânico, pela angioplastia, ou vai ser pelo método farmacológico, medicamento.
Quando você falou físico, é a questão da ponte safena, o stent... Aí, depois, se eu for uma condição, no primeiro momento é esse, a melhor indicação do tratamento do infarto é eu colocar um paciente de 0 a 1 hora e meia dentro de uma sala de cateterismo e desobstruir, dilatar e passar a mola, o stent. Esse é o melhor tratamento que eu posso fazer. Se eu não dispor desse, eu tenho que lançar a mão dos outros, que são os trombolíticos, para desobstruir o coágulo, que são tão bons quanto. Não é a primeira indicação, cai para a segunda. O que mostra um cateterismo, doutor? O cateterismo, ele tem N formas N informações, mas a mais importante no concernente ao infarto, ele vai mostrar a obstrução de uma das artérias. Então vamos recorrer ao nosso amigo aqui. Uma dessas artérias, seja do lado esquerdo ou do lado direito, podem estar ocluídas, obstruídas. Então, o cateterismo, que vai até a raiz da aorta, joga o contraste e mapeia todas as artérias que estão com o problema. Se uma artéria está ocluída acima de 70%, 80%, 90%, ela tem que ser desobstruída pelo método mecânico. Agora, se ela não está abaixo de 70% e a pessoa não está tendo isquemia no músculo, que é falta de sangue, ela não vai ser tratada mecanicamente, vai ser tratada clinicamente. Muitos temas estão chegando aqui, doutor. A gente agradece todas as participações. Tem uma pessoa que pergunta o que é esse famoso desfibrilador, né? O desfibrilador é um aparelho que pode ser implantado em determinados tipos de cardiopatias, de arritmias graves. O desfibrilador espontâneo, né, o DEI, que ele vai automaticamente identifica o ritmo cardíaco e desfibrila, faz com que o coração volte ao ritmo normal, sinusal. E existe o externo, que é quando você tem a parada cardíaca, que você desfibrila o indivíduo, ou cardioverte. Cardioversão é quando eu sincronizo com a onda P, o ritmo, ou com o QRS. E desfibrilação é quando não há esse posicionamento em cima do QRS. O seu Sebastião Teixeira, aqui de Campinas, obrigado, seu Sebastião, pela participação, tem tanta gente participando. Ele toma, eu vou citar o nome do medicamento para o doutor aqui entender a pergunta. Ele toma Ancoron 100 ml, né? Gostaria de saber se a caminhada diminui a arritmia cardíaca. Meu amigo, seu Sebastião, veja, a amildarona, que é o sal que o senhor toma, 100 miligramas, certamente o seu cardiologista que prescreveu, porque o senhor necessita desse fármaco. A caminhada, ela é prescrita na sua grande maioria das doenças do nosso corpo. A atividade física leve. É necessário o senhor saber com o seu cardiologista se o senhor pode desenvolver essa atividade. Se o senhor não tem um grau de doença no músculo do seu coração tão intensa que o senhor só possa fazer a caminhada dos 6 minutos no corredor da sua casa. Essa é a minha orientação. Tem a Maria Luísa Fagundes Marim, aqui de Itatiba, São Paulo. Obrigado, dona Maria Luísa. Ela tem um problema na válvula mitral, fala assim, né? Um dos ladinhos do coração, o mitral, a válvula aí. Ela fala que não fecha direito. Gostaria de saber o que é isso, né? O famoso prolapso da válvula mitral. Se a senhora tiver o prolapso da válvula mitral, é quando a válvula faz a coaptação, o fechamento correto da válvula e ela fica um pouco aberta e vamos recorrer de novo aqui, tentar recorrer aqui ao nosso amigo, que está sendo bem solicitado. Então, os senhores estão vendo aqui, do lado esquerdo do coração, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Os senhores estão vendo esses pilares, essas papilas. Então, essa válvula se estrutura, ficam ancoradas nesses músculos papilares. Então, quando essa válvula tem um prolapso, ela estica, ela muda a sua posição e, consequentemente, ele faz com que esses pilares, essas papilas, se estiquem um pouco mais, favorecendo focos de arritmia. Por isso que o indivíduo que tem prolapso, além de ter uma mudança muito importante, que é ansiedade, ele tem uma característica de ansiedade, ele desencadeia arritmias, que na sua grande maioria são benignas. Então, se ela tiver o prolapso aqui e for um prolapso benigno, que não tem uma degeneração da válvula tão grande, chamada degeneração mixomatosa tão grande, ela não tem o que fazer.
ela tem que conduzir clinicamente. Agora, se ela tiver estruturalmente essa válvula degenerada, ela vai ter que fazer a troca da válvula. Ou seja, Precisa saber o grau Entendi. do problema que ela tenha para se poder dizer que se ela tem uma conduta clínica ou não. O senhor não está falando para o senhor, está falando para mim, porque o meu problema era o prolapso da válvula mitral, que levou a uma arritmia, que etc, etc. Ansiedade, é isso aqui. A minha O prolapso, situação... quando leva a arritmia, é porque é um prolapso maior. E tem a descarga emocional do indivíduo. Mas isso. com certeza não é mais o seu caso nos dias de hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu ver outras tantas perguntas que estão chegando. É bom demais, gente. Faz o seguinte, ó. Eu vou chamar um intervalo, vamos chamar um intervalo, diretor, para a gente ganhar um tempinho a mais no próximo bloco com o doutor. Aproveitar o máximo esse homem está aqui, viu, gente? Isso, é um a gente volta já com mais perguntas, mais orientações e um momento de oração que a gente também precisa acalmar o coraçãozinho, respirar fundo e dar uma rezadinha com ele e por ele, viu? A gente volta já.